Olá e bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Eu vou Walter. permitir que você faça aquela pergunta. Muito obrigado, é uma honra. Então, como vai você hoje? A mesma coisa que ontem. E como que foi ontem? O mesmo que antes de ontem. Espero que tenha sido bom. Foi ok. Tá bastante correria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha, não me pergunte sobre aquela turbina, hein? Não, Até agora não consertei. nós já estamos no episódio 127. No episódio 1, como naquela época estava indo a sua vida? Caótica. Ah, mudou alguma coisa nesses 127 O episódios? caos virou meu normal. Ok, isso era tudo que eu queria saber. Pois é, o caos virou meu normal. Se não for caótico, então é chato. Bem, a minha esposa gosta muito do tédio. Eu não vejo a hora de ter um dia entediante, sabe? Vamos abrir com uma palavra de oração para poder começar. Nosso Pai Celeste, é uma bênção trabalhar por Ti. Nós te agradecemos por ter o privilégio de poder fazer isso, mas nós precisamos de Ti cada dia, cada hora e cada minuto. E é por isso que nós te pedimos que, por favor, guie nossas mentes nessa conversa e nos ajude com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bem, Martin. O programa de hoje será a continuação do último. Ele será bastante variado. No último programa, falamos a respeito da crise alimentar e tudo associado a ela, porque estamos nos aproximando de um tempo de angústia como nunca houve antes. Então isso significa, desculpa por interromper, mas não vai haver nenhum aspecto da vida que não será afetado. Exato. Cada aspecto de nossas vidas tornar-se-á mais difícil e mais impossível do que já foi. É a respeito disso que se trata o tempo de angústia. E é claro, o território que cobrimos é muito suscetível a conspirações, mas algumas delas são reais. E a verdade é que não podemos nos livrar do fato de que as estatísticas mostram que algo está realmente errado. As pessoas podem negar isso porque a mídia nega isso. Certas mídias não permitem que as pessoas falem a respeito de certas coisas, porém há fontes oficiais que nos mostram o que realmente está acontecendo. Por exemplo, o sistema de relatório de vacinas VAERS, assim como o sistema de relatórios da vacina da Europa também, eles nos revelam os efeitos colaterais da vacina. Mas não fica só nisso. Eles também mostram a taxa de mortes, de abortos. Sendo assim, as estatísticas nos mostram que há algo de muito errado acontecendo. Mas os checadores de fatos continuam negando isso. Bom, ou eles estão em negação ou estão trabalhando para outra pessoa. Sim, eu espero que seja negação apenas. Mas então, vamos deixar as pessoas falarem. Nós não vamos necessariamente dizer que é assim e pronto. Queremos que as pessoas cheguem às suas próprias conclusões, pois às vezes nós temos acesso a certos tipos de informação que nem sempre chegam a todos. Portanto, vamos mostrar informações sobre o que está ocorrendo por aí no mundo. E, no final das contas, saberemos aonde estamos no decorrer da história. Será que há algo ocorrendo hoje que seja extraordinário? Nós estamos aqui há 2 anos já, dizendo que as coisas não estão indo bem. Exato. Estamos rumando para um clímax. Bem, o tempo dirá se de fato é assim ou não. O título de hoje é Armas Biológicas, Transhumanismo, Vigilância e Inteligência Artificial. Vamos começar hoje com um vídeo relativamente longo. Esta é a doutora Carey. Ela é bem conhecida por causa de sua oposição à vacina. Ela não ficou quieta. E, segundo ela chegou a ser ameaçada de morte. Mas sabe, Marty,
Se alguém estiver falando algo que simplesmente tirou de sua cabeça e que não há nada que realmente seja relevante naquilo, então por que haveria ameaças de morte? Será que há realmente algo por trás? E quanto aos outros médicos que também se envolveram neste assunto, que de repente morreram de maneiras misteriosas? Na verdade, essa doutora mesmo se envolveu em um acidente sério, em circunstâncias estranhas, para dizer o mínimo. Será então que há algo que o mundo está tentando esconder? Ou será que não? Será que tudo não passa de coincidência? Sendo assim, vamos mostrar o vídeo e deixar as pessoas concluírem. Meu primeiro contato com algo chamado nanotecnologia foi na faculdade de medicina e aconteceu por acaso. Eu estava em Kansas City, uma professora de microbiologia estava lá ensinando sobre os organismos mais evoluídos, que agora eu sei que é uma espécie de codinome para armas biológicas. Então, ela estava nos mostrando o seu trabalho. Ela tinha trabalhado para os militares em algum momento e estava nos mostrando a neurotoxina. O que eu aprendi sobre armas evoluídas ou biológicas é que elas são muito fracas e frágeis, pois tudo que o homem fez ou manipulou é sempre fraco e frágil. Precisamos nos lembrar disso. O que a torna patogênica, o que a torna perigosa, é a neurotoxina fixada ou anexada a ela. Então, quando ela nos mostrou microscopia eletrônica, imagens microscópicas desta neurotoxina, o que estávamos vendo era literalmente um mini robô, menor do que um glóbulo vermelho. E não tínhamos nenhum conceito, ou isso estava além de nosso pensamento, certo? Como isso seria possível? Ela ficou furiosa, com a veia estampada em sua testa, tão zangada, gritando conosco, dizendo para esquecermos tudo o que vimos, nunca mais falarmos nisso, ou nunca mais trabalharíamos em nossa área, nunca mais. Foi quando eu comecei a investigar o assunto e descobri que todas aquelas fotos da microscopia eletrônica, da neurotoxina foram apagadas, eliminadas por completo da internet, de todos os lugares. Eles as referenciaram, mas todas sumiram. Descobri também que muitos dos pesquisadores deste organismo não estavam vivos, sofreram acidentes de carro, todo tipo de coisas estranhas. Isto levou à abertura de uma lata inteira de minhocas. Eu não sabia, eu não percebi. O CDC me chamou do Departamento de Saúde Pública. Algumas entidades federais me ligando, tipo, por que você está testando tantas pessoas? Pare com esses testes, pare de checar. Não verifique se há alguma doença, pare com isso, não queremos que esses números saiam. Eles não queriam que os dados saíssem. Então essa pressão aumentou e finalmente, em algum momento, eu acho que eles pensaram bem, talvez possamos fazer com que ela se junte a nós, eu não sei. E nós significa talvez programas do governo ou, nessas circunstâncias, uma miríade de pessoas de diferentes formações. Acho que eles pensaram que eu poderia realmente pensar que isso era uma coisa ótima, estar do lado deles. Mas eu não estava, porque eles estavam falando de tecnologia que incluía nanotecnologia, o que eu aprendi na faculdade de medicina por acidente. E eles foram um passo além, isto é, apenas um fundo diferente, dizendo que o mundo vai mudar. E precisamos nos manter atualizados para sermos relevantes e eficientes nesta nova era. Portanto, o que eles realmente estão falando é de acrescentar a mudança para algo chamado transhumanismo ou a quarta revolução industrial. Tudo iria mudar, não tínhamos escolha. Portanto, é melhor estar do lado dos chamados controladores utilizando a nanotecnologia. E aquela reunião foi sobre o uso do hidrogel, que é uma partícula lipídica natural nessas injeções. E eu aprendi tudo que eles podiam fazer com isso. E foi horrível. Tratava-se de controlar outras pessoas através de um programa de inteligência artificial. Uma vez que alguém tivesse o suficiente dessa substância sintética dentro do seu corpo, era um biosensor. Você se tornava um computador ambulante e era analisado 24 horas por dia, 365 dias por ano. E não se tratava de pressão arterial ou açúcar no sangue. Tratava-se de descobrir quantas vezes você mentiu e depois dar-lhe uma reflexão instantânea para que você não mentisse. E depois também fosse integrado a um sistema de crédito social. Também disseram que mesmo os sonhos seriam monitorados se fossem contra a narrativa de que você pudesse estar em apuros com seus sonhos.
E, na verdade, o objetivo final deles é a vigilância, que é a espionagem e o patrulhamento preditivo. E então eles estão tentando modificar seu comportamento através de diferentes mecanismos. Quando eu tinha minha clínica, eu queria saber por que isso estava acontecendo, por que eles eram tão contra as pessoas serem tratadas e curadas, por que isso estava acontecendo. Eu tropecei em Rosa Koire, Koire. Ela me chamou a atenção para algo conhecido como Codex Alimentarius. É o esquema de tudo que está acontecendo neste momento. É um acordo comercial internacional que todos os países assinaram há décadas. E parece uma espécie de projeto de lei agrícola, nada demais, mas quando você olha bem para ele, é tudo um só mundo. Tudo é orientado para um único mundo. Tudo conectado, um banco mundial de alimentos, todas as sementes, todas as plantas, todos os animais, tudo geneticamente modificado. É terrível. Até mesmo vitaminas e qualquer coisa orgânica é considerada prejudicial. Tudo sintetizado é seguro. Literalmente, até uma vitamina e um mineral foram reclassificados como veneno e toxina. Isto não é brincadeira, isto é verdade. E eu cheguei à conclusão de que se tratava de uma Organização Mundial de Saúde, trabalhando com eles de mãos dadas, a Organização Mundial de Saúde. E eles encarregaram a OMS de dizer, bem, nós temos uma implementação completa que eles nunca descrevem o que era. Era um plano de 10 anos. Dentro de 10 anos, quantas pessoas podemos esperar que morram? Ou seja, foi implícito que eles queriam que as pessoas morressem como um despovoamento. E não me lembro do ano exato, mas este estava em registro público, não consigo encontrá-lo ultimamente, mas eles disseram primeiro 6 bilhões de mortes. Depois voltaram rapidamente e disseram, exageramos, pensamos em 3 bilhões de mortes no mundo, 3 bilhões. E a Organização Mundial da Saúde justificou, eles falaram de fome, desnutrição, portanto alimentos sem nutrientes adequados. E depois também mencionaram as infecções, que por acaso eram armas biológicas como a pneumonia micoplásmica. Mas farei tudo o que puder para não estar nesse mundo. Mesmo se eu morrer, estou bem, porque sei para onde estou indo. Mas neste momento isso é muito sério, porque eles vão empurrar mais coisas, embora pareça que eles estão dando um passo atrás com um pouco do que sabemos, podemos viajar sem máscaras, etc. Eles não estão parando, pois suas estratégias ainda estão em jogo. E eles tinham 2030 como prazo final para que cada ser humano estivesse ligado à inteligência artificial. No mês passado, eles foram adiante e disseram 2027. Isso significa que se estamos em 2022, são 5 anos, eles querem conectar todos os seres humanos à internet para serem controlados. Portanto, só faltam 5 anos. Como eles vão tentar isso? Eles vão fazer coisas diferentes. Portanto, temos que estar alerta e ter discernimento e não atender a isso, porque eles precisam que nós os atendamos para fazer parte do sistema digital. Bem, Martin, essa é a história dela. E não cabe a mim julgar se a história é verdadeira ou não. É a história dela. Certa vez eu dei um testemunho e um homem veio até mim dizendo, você não pode dar esse testemunho, você precisa alterá-lo. Mudar a sua história. Pois é, ele não estava satisfeito, eu tinha que mudar o testemunho. Mas como eu vou mudar a minha história? E o mesmo com ela. Como já dissemos aqui, ela alega ter sido ameaçada de morte. E a pergunta é, estaria o mundo rumando na direção de manipulação genética, sim ou não? Com certeza. Ela falou a respeito de hidrogel. Sim. Por acaso o hidrogel não faz parte da investigação Raina Filmer Sim. a respeito das vacinas? Sendo assim, este assunto não é coisa de louco. É um assunto sério, realmente acontece. Agora, quem foi o projetista de todas as coisas? Deus. Ele é o projetista. E não foi ele que disse a respeito de sua criação que ela era boa? Muito boa? Em relação à humanidade, ele disse muito boa. Com relação a todas as outras coisas, ele disse que eram boas. Muito bem. Se elas são boas, deveríamos alterá-las? Não. Qual foi um dos grandes pecados do mundo antediluviano? Brincar com a criação de Deus. Bagunçar com a criação de Deus.
E por que será que o diabo quereria bagunçar com a criação de Deus a ponto de misturar as espécies? Ora, por que não? Afinal, ele odeia Deus. Exatamente, porque daí ele pode, com isso, alegar que a criação é dele. Sim, é como uma patente. Exato. É como alterar algo. Se você mudar a palavra de Deus, você pode patenteá-la. Você pode alterar direito autoral, É. já que você alterou o original. Quando queremos solicitar um direito autoral, é necessário que tenha havido uma certa porcentagem de alterações em relação ao original. Só assim você tem direito autoral sobre algo. E é o mesmo com o código genético. O código genético é a assinatura do dedo de Deus na humanidade, ou melhor, em toda a criação. Se você altera, você é o novo autor e Exato. você tem direito autoral sobre aquilo. Uma vez eu vi uma palestra no TED Talk com Craig Venter, e ele também é envolvido nisso aí. Onde eles colocaram as iniciais de todo mundo que estava trabalhando naquele projeto dentro de um gene, para que todo mundo que depois visse como essa coisa se desenvolvesse e se replicasse, iria poder ver naquele gene, digamos, a assinatura deles. Muito bem. Houve bastante debate a respeito do programa de vacinação, sobre se o seu genoma for alterado de qualquer maneira por uma empresa. Neste caso, você não é mais um indivíduo livre, mas agora submisso àquela empresa que fez a alteração. Sendo assim, você não pertenceria mais a si mesmo. Mas a quem você pertence agora? Deus? Ele criou você? Sim. Ele não te comprou? Sim. Você não pertence a ele? Com o seu sangue. Muito bem, então você pertence a Deus tanto pela criação quanto pela recriação. Qual mandamento reflete as duas coisas? O quarto. Somente o quarto mandamento, nenhum outro. O quarto mandamento declara que Deus o criou. Pois em 6 dias, Deus criou o céu e a terra. O Senhor, Jeová, é o nome dele. Ele criou os céus e a terra e tudo o que existe neles. Mas Deuteronômio nos diz que ele retirou seu E povo do salvou-os. Egito. O Egito é um símbolo da escravidão do pecado. Sendo assim, o quarto mandamento tem a digital de Deus tanto pela criação quanto pela redenção. E no Egito, ele também os redimiu com sangue, que havia sido passado nos umbrais das portas. E a vida está no sangue. E se você muda a composição do sangue, você é um novo criador. E se ele pode modificá-lo, ele pode alegar propriedade. E ele reclama propriedade. Ele discutiu a respeito do corpo de Moisés. Ele alegou possuir o corpo. Porém, ele perdeu aquela batalha. Mas essa é a questão. Será que é exagero dizer que Satanás quer reescrever o script? Satanás com certeza vai querer reescrever. E caso ele queira reescrevê-lo, qual mandamento ele deve atacar? Tem que ser o 4, porque é o que tem a autoridade. Ali está a autoridade, a propriedade e a redenção. Ele tem que atacar o quarto. Não existe outra saída. Seja por meio da inteligência artificial, ao ligar as pessoas a um computador e interferir na natureza delas, inserindo nelas tecnologia que as fará complacentes. Não seria isso interferir na nossa liberdade de consciência? Sim, exatamente. Por acaso Roma não interferiu na nossa liberdade de consciência durante a Idade Média? Sim. O que acontecia se você negasse a ideologia deles? Martirizado. Ou antes você era torturado para ver se você ia mudar de lado. Muito bem. Que organização possui um histórico de coerção e manipulação? O sistema católico romano? Bem, deveríamos nós dizer basta e encerrar aqui então o programa? Bem, nós poderíamos, mas talvez seria melhor que nós mostrássemos algumas provas. Muito bem. Vamos continuar com a conversa então. É bom que as pessoas fiquem com a mente aberta para considerar que muitas das coisas que ela disse, na verdade, estão ocorrendo no mundo hoje.
Sem dúvida. Veja só o que diz este artigo. Doutora Carrie Madej quase morre em um acidente de avião. Isso foi poucos dias depois daquela entrevista, na qual ela disse que a vida dela corria risco. Bem, se você estudou teorias da conspiração em sua vida, e você tenha percebido como certos presidentes, certos políticos que se mantenham firmes sobre determinado assunto, correm um grande risco de serem eliminados, seja o John F. Kennedy, ou mesmo qualquer um dos outros, ou mesmo qualquer presidente da África que tenha ficado firme em relação à Covid. Todos eles passaram por eventos misteriosos. Muitos sofreram atentados. E sabemos que uma das maneiras favoritas de se atingir esses objetivos são acidentes de carro, também acidentes de avião, etc. Ela estava voando com um companheiro chamado Billy e o avião misteriosamente parou de funcionar. Ela sofreu várias fraturas e ele também teve fraturas no rosto, nas costas. Graças a Deus, os dois estão vivos, mas tiveram que passar por várias cirurgias. Se isto é coincidência ou não, vamos deixar que os ouvintes concluam. No passado, nós também falamos do Dr. Vladimir Zev Zelenko. Ele era um conselheiro dos presidentes. Na verdade, ele tratou presidentes durante a crise da Covid. Portanto, este médico era muito influente. Aqui nesta foto, ele aparenta ter bastante idade, mas não. Ele tinha apenas 48 anos. Ele morreu de câncer. Bem, eu também conheço pessoas que eram fortes e saudáveis e ainda assim morreram misteriosamente. Por exemplo, Mark Woodman. Ele de repente desenvolveu um câncer muito, muito forte que ninguém pôde tratar, não importa como. Também vem em mente o Dr. Raymond Obsawin. Ele também era muito influente no meio médico, muito forte e saudável, e de repente morreu. Bem, pode ser apenas coincidência. Bem, este foi o homem que descobriu e implementou o tratamento para a Covid-19 nos últimos 2 anos e tem sido responsável por salvar milhões de vidas no mundo todo. Ele faleceu depois de uma longa batalha com o câncer. Pelo menos é o que eles dizem. Até a hora de sua morte, Zev supervisionou o tratamento de aproximadamente 7.500 pacientes e teve apenas 3 mortes de pacientes. O uso do protocolo Zelenko se espalhou mundialmente. Bem, será que é apenas coincidência? Veja ele aí com a doutora Carrie. Eles defendiam basicamente a mesma coisa. Só que o que eles defendiam não agradava a maioria. E ela não é a única. Temos aí um outro vídeo que acho que vale a pena darmos uma olhada. Se as pessoas dirão que trata-se de conspiração ou não, elas estão livres para decidir. Não obrigaremos ninguém aqui. Dr. Sebi, a.k.a. Alfred Baumann, morto sob custódia policial. Ele era conhecido por seu trabalho em curas naturais para câncer, diabetes e AIDS. Temos o Dr. John Marshall. Ele era um médico. Ele era um fuzileiro de 4ª geração e se afogou acidentalmente durante uma corrida. O Dr. Rod Floyd aparentemente cometeu suicídio em sua sauna. Sua esposa não acredita nisso. Dr. Bradstreet, ferimentos fatais de bala no peito. Dr. Gaynor, encontrado no bosque. Sua morte foi considerada suicídio. Dr. Sears, 2 pistoleiros. Dr. Holt e Dr. Hindle. Seus corpos foram descobertos e ainda estão sob investigação. Dr. Fitzpatrick desapareceu misteriosamente. Mary Boover, assassinada em sua casa. A conferência alemã, 20 médicos envenenados e levados para o hospital. Dr. Poz morreu de suposto suicídio.
Dr. Bloch alega-se suicídio. Dr. Vencer, um acidente envolvendo 3 carros. Dr. Grossman caiu de sua varanda enquanto tentava pegar suas chaves. Dr. Grossman caiu de sua moto, trauma craniano. Dr. Rainston, atacado e assassinado. Doutora Venet, encontrada depois que seu cão foi atropelado por um carro e seu corpo só foi encontrado alguns dias depois. Dr. Hurley, outro acidente de bicicleta. O Dr. Mallet e sua esposa foram atacados. Ele sobreviveu, sua esposa não. Professor Alan Clark, corpo encontrado pendurado no bosque. A doutora Sherry De Boer, uma pesquisadora de HIV e câncer, foi encontrada em um galpão com um saco plástico enrolado em sua cabeça. Um suicídio. Dr. Polk desapareceu depois seu corpo foi encontrado no oceano. Dr. Ross Nilsson, esfaqueado. Dr. Satori cometeu suicídio. Dr. Sauer, o pistoleiro entrou e o matou. Dr. Hong, assassinado. Dr. De Silva, desaparecido e depois seu corpo foi encontrado. Dr. Burt, relatado o desaparecimento do corpo, encontrado morto em seu carro. Dr. Shi, esfaqueado até a morte. O Dr. Zaidona pode ter sido envenenado, morreu após uma 3ª doença grave. Dr. Gonzalez, considerado homicídio. Doutora Lena Bowling Arnest e Dr. Richard Field, pistoleiro na casa. E esses são apenas alguns deles. Considerando que a medicina holística é um grupo tão simpático, é um grupo muito pequeno para ter tantas mortes tão estranhas ocorrendo lá dentro. Não são muitas as coincidências que acontecem dessa maneira, só em torno de nosso governo. Acho que não precisamos dizer nada. Cada um está livre para concluir o que quiser. Temos aí um artigo da Business Times. É sobre a empresa Meta. A Meta é processada sob a alegação de enviar dados secretos de paciente ao Facebook. A ferramenta de rastreamento de pixels do Facebook redireciona as comunicações do paciente e outras supostas informações restritas e sem autorização e em violação às leis do Estado e do país, de acordo com um processo feito nesta sexta na Corte Federal de São Francisco, representando milhões de pacientes. E Martin, estas são apenas algumas coisas. Veja, por exemplo, o processo Rainer Filmer. Quantos testemunhos ele tem? Quantos testemunhos feitos sobre juramento? São milhares, milhares, feitos por médicos da linha de frente. Mas eles não permitem nenhum debate. Ninguém pode falar nada. Qualquer tentativa de se falar abertamente sobre isso, ou de se ter uma discussão honesta a respeito, é esmagada imediatamente. Exato. Na minha opinião, isso é muito suspeito. Tá generalizado. Na verdade, é assustador. Está num ponto que, se você disser qualquer coisa contra o que é a narrativa, você será completamente ostracizado. Pois é. Sendo assim, deve haver algo sendo escondido. E os casos do Dr. Filmer são de alto nível. Mas nada é dito. Nada. Não dizem nada a respeito. Nós mostramos no episódio passado. Olhe, por exemplo, para o protesto dos fazendeiros na Holanda. É um negócio gigante que está acontecendo e você não ouve falar disso. Nada. Ninguém está falando a respeito. A Markup, uma organização de notícias sem fins lucrativos, relatou nesta quinta-feira que pelo menos 33 hospitais utilizam a ferramenta de rastreio do Facebook, que, segundo o relatório, violam as leis federais de privacidade sobre saúde. O processo alega que o escopo do problema é muito mais abrangente. Ele menciona pelo menos 664 hospitais ou clínicas cujos sites receberam informações do paciente pelo sistema Pixel. Veja, isso é apenas informação. Mas a questão é, para onde isso nos leva? Leva para a vigilância. Exato, e daí controle. E controle. Agora, o braço direito do Evangelho, o braço direito da terceira mensagem angélica, é a mensagem de saúde. E foi assim na época de Jesus. Jesus primeiro cuidava da necessidade física, em termos de saúde, e depois da necessidade espiritual. Ele não separou uma da outra. Ambas as coisas estavam interligadas. Não se pode separar uma da outra.
E é o mesmo com as 3 mensagens angélicas. O terceiro anjo está intrinsecamente conectado ao braço direito, que por sua vez é a mensagem da saúde. E afirmar que a mensagem de saúde em todas as suas facetas não é uma doutrina importante e relevante é subestimá-la, pois esta mensagem sempre foi unha e carne do ministério de Jesus. E nós devemos imitá-lo nisso, não devemos? Com certeza. Certo. E uma vez que Satanás age por contrafação, não teria ele também um braço da saúde? Ele tem uma contrafação disso. E essa contrafação pode parecer como se fosse algo genial, não é mesmo? E você vê todos os tipos de dados que aparecem em periódicos científicos, mas hoje em dia não dá para saber no que confiar. Não sabemos. Não resta dúvida de que o mundo médico realmente já fez maravilhas. Veja, por exemplo, no ramo de cirurgias, o que eles são capazes de fazer. Mas o grande problema desse sistema é que ele não trata a causa da doença, mas ele lida somente com os resultados. E este é, de fato, um grande problema. Deus nos projetou para termos um estilo de vida específico. E esse estilo está descrito lá mesmo, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E se você não aplica aquilo na sua mensagem de saúde, então você perdeu o foco. Sim, você pode fazer cirurgias complicadas e desentupir as suas artérias e veias, e colocar marca-passos, e todo tipo de intervenções cirúrgicas caríssimas, que, por sua vez, acabam dando a esse braço direito uma boa reputação. Mas ele usa muitas drogas, que acabam causando falhas de órgãos. Por acaso, na pandemia, eles não utilizaram drogas que todos sabiam, por meio de estudos publicados em revistas de renome, que causavam efeitos colaterais seríssimos, incluindo falha total de órgãos em muitos organismos, e ainda assim prescreveram isso a todo mundo? Isso resultou em muitas mortes. O Remdesivir, por exemplo. E qualquer um que fosse contra isso não tinha nem o direito de falar. Vamos olhar a coisa de uma maneira mais abrangente. Não estamos aqui falando especificamente de coisas, mas estamos tentando pintar um quadro de como é o mundo no fim dos tempos. Trata-se de uma usurpação total da criação de Deus em todos os níveis. Exato. E sendo assim, torna-se necessário, caso você entenda que foi comprado por um preço e que você pertence a Cristo, tanto pela criação como pela redenção, que você resista a isso com todas as fibras de seu ser. Exato, você tem que fazer isso, e ele vai te prover a saúde. Exatamente. Tecnologia de vigilância da Covid permanece vulnerável. Durante a pandemia, governos de todo o mundo lançaram tecnologias de rastreio de dados, especialmente aplicativos de rastreio de contato. Essas tecnologias que foram lançadas, por acaso, será que elas poderiam ser utilizadas também no futuro? É exatamente isso aí. Então, tudo essas coisas foram implementadas. É que nem quando, por exemplo, todos os preços no mercado sobem quando o preço do combustível sobe. Alguma vez os preços já baixaram quando o preço dos combustíveis caiu? Talvez de uma maneira muito ínfima, como um placebo. Mas aí sobem de novo. E a mesma coisa com isso aqui. Eles implementaram todos esses planos de vigilância. Trata-se daquela história do sapo na água fervente. Mas eles não tiraram. Não. Eles vão deixar o sapo ferver. No início de junho, foi revelado que o governo do estado de Vitória, na Austrália, utilizou uma agência de dados para rastrear as atividades diárias dos vitorianos, além daquilo que era requerido para a Covid. De acordo com The Herald Sun, a Insights Vitória, que é a agência utilizada pelo governo,
coletou informação coletiva sensível, pública e confidencial num esforço de ser a única fonte da verdade confiável para o governo. Tudo se resume à vigilância. Exato. Mas o interessante é que Deus também tem um sistema de vigilância. Por acaso ele não sabe o que você está fazendo 24 horas por dia? Sim, Ele sabe, Sim. não sabe? Não está tudo registrado? sim. Isto não afeta o seu caráter, seu comportamento, a sua preparação para o reino celestial? É. Muito bem. Portanto, Deus também possui um sistema Com de vigilância. certeza. Sabendo disso, será que o arqui-inimigo de Deus também não gostaria de ter um? Ele tem que estar. É claro, ele copia tudo que Deus faz. A Bíblia diz que ele quer ser como o Altíssimo. Mas a questão é que ele não possui a capacidade divina para fazê-lo. Sendo assim, ele tem que utilizar recursos artificiais para assim fazê-lo. É, ele tem que usar os agentes dele. Ele precisa dos seus agentes. E isso é muito interessante. Aquilo que estamos vendo no mundo é um sistema de vigilância de contrafação. Mas aqui está a diferença. Deus sabe tudo. Deus é onisciente. Deus sabe tudo o que você faz, até mesmo os seus pecados secretos. Que, aliás, ele está tentando imitar. Eles querem saber aquilo que você faz em segredo, que não tem nada a ver com a vida dos outros. Deus conhece tudo isso, e o diabo também quer conhecer. Aham. E os agentes dele também querem saber. Mas Deus não usa conhecimento dele para coagir as pessoas. Acontece que eles fazem isso. Exato, eles te chantageiam com esse mesmo conhecimento que Deus tem. Mas ele não te chantageia. Não. Então, qualquer forma de coerção, venha ela do governo, ou do setor privado, ou até mesmo da igreja, vem de Satanás. Por que o colapso das linhas de energia da Austrália são importantes para a energia global? Muito bem, estamos saindo da questão da vigilância para outra calamidade. Tudo aquilo que torna a vida desconfortável. Agora vamos falar do colapso das linhas de energia. Veja, eu acho que eles usam a África do Sul como um teste para isso. Para ver como as pessoas reagem. Quanto tempo podem deixar o sapo na água quente e ir aumentando a temperatura até que ele finalmente pule fora, ou se acostume a ela. Exato, e eles sempre empurram essa agenda do aquecimento global e energias alternativas. Seja como for. Mas eles têm, de maneira bem sucedida, testado esse modelo em nosso país. E estamos indo agora para o próximo nível. O resto do mundo estava rindo da gente, mas eu tenho notícias para vocês. A gente era apenas o aquecimento. Vocês também farão parte. Mas, muito bem. Há menos de 2 semanas atrás, o mercado de eletricidade da Austrália parou. Diante do prospecto de fornecimento insuficiente à alta demanda, a operadora nacional AEMO suspendeu o mercado de energia de ponto do país. Os volts continuaram a fluir para os clientes e as luzes permaneceram acesas, mas o mercado em si estava quebrado. Vamos pular lá para o fim? Então, eles não operaram, resultando numa grande redução na quantidade de capacidade de geração. Então, o negócio foi suspenso e o NEM tornou-se um mercado sem um mercado. Basicamente, o resultado disso é atrapalhar a economia. É, porque agora as pessoas ou as empresas que estavam produzindo essa eletricidade não mais conseguem produzir a esse preço. Então eles entram em falência e não tem mais eletricidade. E quando há falta de energia, quando é que eles cortam essa energia? Quando o uso é maior. Na África do Sul, quando você levanta pela manhã e vai sair ao trabalho, a luz está cortada. É. Ela então volta quando todos estão no trabalho e não precisam da luz em casa. Mas isso destrói a economia. Aí quando você chega em casa e vai fazer seu jantar, não tem luz. E aí você vai para a cama e vai acender a luz, não tem luz. E você tem que ir e voltar do trabalho, mas quando não tem eletricidade, os semáforos estão desligados. E tem pessoas que estão estressadas. É só pensar um pouco nisso.
Isso é um problema holístico. E na África do Sul, se a luz acaba e você tem que conviver com isso, não é o fim do mundo. Mas e quanto à Europa e os países mais ao norte no inverno? Isso seria um problemaço. Então, eu só queria lembrar a todos que aquilo que está sendo praticado aqui provavelmente chegará no restante do mundo. E não é só na Austrália. Todos os países da Europa estão voltando ao carvão, conforme a Rússia ameaça desligar o gás. Eu li um artigo que apresentava a explicação de um especialista dizendo que esse assunto é realmente muito sério, uma vez que muitos desses geradores foram modificados para gás, mas agora o gás acabou. Não é tão rápido e fácil você simplesmente voltar atrás. Então vai haver uma interrupção muito séria no fornecimento. E ele diz que eles suspeitam que isso pode ocorrer no inverno. Geralmente é aí que acontece, quando a demanda está alta. Exatamente. No domingo, a Alemanha e a Áustria anunciaram uma religação emergencial das usinas de carvão. Na segunda-feira, a Holanda seguiu a moda, tirando todas as restrições em estações de energia que usam combustíveis fósseis. Anteriormente, eles estavam limitados a utilizarem apenas 1/3 da capacidade. Outros países da União Europeia, incluindo a Itália, pretendem reiniciar suas estações de carvão também, conforme a crise de energia piora. Esse aumento de carvão supostamente temporário levantou preocupações a respeito do progresso da União Europeia em migrar para fontes alternativas menos poluentes, uma vez que o carvão é considerado o combustível fóssil mais sujo. Por acaso, o próprio Biden não disse que a população vai ter que engolir o choro porque isso faz parte do grande recomeço? Eles disseram no Fórum Econômico Mundial, você se lembra? Eles disseram, esse é um sofrimento que nós vamos ter que passar por isso. Mas, Martin, seria isso real? Seria artificial? Seria induzido, planejado ou só coincidência? Tudo isso. Todas as alternativas, muito bem. Vamos ler mais um artigo. Espere interrupções de energia nas próximas semanas, começando pelo estágio 6 na segunda-feira. Isso aqui é na África do Sul. É aí que nós estamos. Há alguns anos atrás, eu assisti a uma entrevista em um outro continente, no qual um sul-africano falava sobre interrupção de energia, e as pessoas do outro país faziam graça da nossa interrupção de energia. Até hoje eles fazem piada com isso. Desconto de 100% na sexta-feira escura. A eletricidade é... 100% sem luz. Mas as pessoas dos países desenvolvidos não entendiam aquilo. Mas como vimos... Mas como nós acabamos de ver... Parece que o mundo desenvolvido vai experimentar o mesmo. Além disso, temos os alertas aí de que redes inteiras de energia vão desligar. O Klaus Schwab falou dos ataques cibernéticos e nós já mostramos isso num dos episódios passados. E lembra da agricultura? Ele, na verdade, mencionou que os ataques cibernéticos podem influenciar tudo. Na verdade, ele até disse, eu não sei se você se lembra, que a crise do Covid vai parecer uma pequena perturbação se comparado com tudo isso. Muito bem, agora junte todas essas coisas. Não é receita para o tempo de angústia? Se uma coisa falha, a outra certamente virá depois. A Eskom, que é a operadora de energia da África do Sul, disse que vai implementar a interrupção no estágio 6, na segunda-feira, com essa interrupção esperada para acontecer em vários níveis nas próximas semanas. Aí eles explicam por quê, que tem a ver com a capacidade. Mas, Martin, nos explica esse gráfico aí. Temos vários blocos azuis explicando o cronograma de interrupção para o nosso país. Sim, eu só gostaria de mostrar às pessoas o quão, se você colocar em perspectiva, o quão pouco de eletricidade nós temos no dia. Então, se você olhar para a parte inferior direita, diz estágios. E se você for para o número 6, você vai ver esse azul aqui embaixo. E o que acontece é de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se você for para o calendário ali de cima, aqui são os dias do mês.
E se você for para o 7º dia do mês? Sim, o 7º está lá em cima. Ok, agora você vai para baixo. Veja, no lado esquerdo ali tem os horários do dia. Então começa ao meio-dia e termina meio-dia e meio. Então aqui é número 3. Isso incluído. Que está incluído logo ali. E então teremos interrupção de energia No 7º, por exemplo. entre 2 e 4h30. Exato. E se você for para baixo o resto do dia, Ali está o 7, que fica Exato. de fora, porque depois vem o 6. E logo ali temos o 2, que significa a interrupção entre as 10 e ao meio-dia. E depois 6, que é uma interrupção entre o meio-dia e as 2h30. então isso significa que de 10 da manhã até as 2h30 da tarde não tem eletricidade. Pois é, e depois tem um lá, que significa a interrupção entre as 6 e as 8. Depois o número 5, que segundo o cronograma interrompe a luz das 8 até as 10. Às 10h30. Quanto tempo sem luz por dia dá isso, Martin? Bem, isso é quase 10 horas num ciclo de 24 horas. Sem eletricidade. Sem eletricidade. O interessante é que você não vai ter luz quando mais precisa dela. Exato. Então coloque a si mesmo nesse cenário. Atualmente é inverno na África do Sul. E, felizmente, nós não temos um inverno que nem na Europa, mas ainda assim, desde 6 da manhã, digamos, desde 10 da noite até 6 da manhã do outro dia, nós também temos temperaturas negativas. Essa, portanto, Martin, é uma história muito assustadora. E se houver uma falha total, a eletricidade não virá de maneira alguma. Isso aconteceu aqui em nossa área, na cidadezinha logo ali. É onde François Duplessis mora, por exemplo. Lá, a energia é interrompida por 3 a 4 dias, sem parar. O que quer dizer que tudo que está no seu congelador vai direto para o lixo. Portanto, essa é uma questão muito séria. E nós tivemos isso já por quase uns 10 anos. Pois é. E eles dizem que é má administração. Mas será que, de repente, todo mundo está sofrendo por má administração? Essa é uma boa pergunta. Muito bem, vamos dar uma olhada em um desenho muito famoso, os Simpsons. Eles são conhecidos por preverem coisas. Vamos ver o que eles têm a dizer a respeito. Blackout na América chegando. Esse desenho já tem algum tempo, mas vamos assistir mesmo assim. Conheçam o sobrevivente de Springfield, Homer. O que você faria no caso de um PEM? Pulso eletromagnético. Uma explosão de radiação que derruba todos os sistemas elétricos do país. Quando a coisa fica feia, o povão lota a feira. Típico de povão. Homer, todos nós sabemos que o colapso dos Estados Unidos ocorrerá em 3 6 meses, no máximo. Sempre temos um alarmista. De qualquer forma, quando os 4 cavaleiros chegarem, precisamos de você aqui. Veja, essas são nossas mochilas táticas. E aqui dentro tem tudo o que precisamos para sobreviver. Sobreviver a quê? Cadê a minha caneca azul? Você tem tanta certeza quanto ao futuro, mas tudo isso é um pouco assustador. Assustador? Mas o apocalipse está chegando. Talvez não amanhã, talvez nunca. Mas está chegando. Em breve. Um PEM. O que isso significa? Tesouras. Bem, eles estão fazendo piadinha da coisa. Mas será que nunca vai acontecer? Tem tantas coisas acontecendo. Nós vamos parar por aqui. Vamos deixar assim e não dizer nada. Portanto, Martin, o mundo está
progressivamente se acostumando a esses desastres. E é claro, temos aí o alerta constante das pandemias. E precisa haver fontes dessas pandemias. Elas podem vir de um laboratório, você pode mencionar o nome do laboratório, e eles dizem que faz parte de uma simples pesquisa. Temos também essa história aí de que a Rússia nega estar eliminando os laboratórios ucranianos que produzem essas coisas. E todos os outros lugares em que há esse tipo de laboratório. Mas também tem os naturais, como a varíola do macaco, que vem dos macacos africanos, não dos outros. E eu escutei recentemente que houve um encontro de emergência na Organização Mundial de Saúde, pois já há 6.000 casos da varíola do macaco. Então, nós já estamos trabalhando para a próxima pandemia. Haverá uma próxima e depois outra e outra. Temos mais uma fonte interessante aqui, e está associada ao aquecimento global. Há tantas bases, Martin, que pode-se criar crises a partir de qualquer coisa. A partir de qualquer coisa e de qualquer tamanho. E você mencionou 6.000 casos. De uma população de 7.000 milhões de pessoas. É um 0,00001%. Tem mais pessoas morrendo de espirrar do que da varíola do macaco. Pior que é, Martin. E sabe o que é interessante? A doutora Carey, naquele vídeo, disse que o plano deles era integrar completamente a humanidade à inteligência artificial até 2013. Mas então eles misteriosamente adiaram essa data para 2027. Ela precisa tomar cuidado com esse número, pois ele causa repercussões. Mas vejamos agora uma outra fonte de calamidades. As calotas de gelo árticas estão derretendo e a paisagem marítima está mudando rapidamente. Este mapa lhe conta a história. Nas últimas 4 décadas, as calotas de gelo do Ártico diminuíram em 95%. Se as emissões continuarem a aumentar, verificaremos que o Ártico estará sem gelo até o verão de 2040. Para a maior parte do mundo, o derretimento do gelo significa um desastre. Mas para as nações do Ártico também significa novas oportunidades, acesso a um oceano novinho em folha com recursos inéditos. Que tipo de recursos? Ouça isto. 13% do petróleo não descoberto do mundo, 30% do gás não descoberto do mundo e a abundância de urânio, ouro, diamantes, minerais de terras raras e pescarias em abundância. À medida que as raízes árticas se tornam mais acessíveis e lucrativas, as rachaduras começarão a aparecer de várias maneiras. E dito isto, este jogo de poder polar também apresenta riscos incertos. Isto abrirá a região para a atividade humana, isto perturbará as comunidades e os ecossistemas do Ártico. Causará erosão costeira nas nações árticas, forçará os países árticos a se moverem para dentro, desencadeará a grave degradação ambiental e poderá apenas liberar doenças há muito adormecidas. Eu sei que isso pode soar como uma trama de ficção científica, mas tem raízes na realidade. Os cientistas dizem que micróbios misteriosos estão adormecidos sob estas camadas de gelo. Vírus desconhecidos que têm prosperado em condições extremas. Ninguém sabe quantos anos eles têm. Eles podem ter um século de idade, talvez milênios. Quando o gelo derreter, esses micróbios poderão ser despertados de seu sono. As implicações disso poderão ser desastrosas. Em 2016, um surto mortal de antrax na Sibéria foi ligado ao degelo de uma rena infectada. Foi enterrado no permafrost há cerca de 70 anos. Uma onda de calor derreteu o gelo ao redor e expôs o cadáver ao ar livre. O micróbio se espalhou, infectou dezenas de pessoas e matou milhares de renas. Meu argumento é bem simples. O derretimento do gelo ártico terá consequências de longo alcance. Ele pode ser bom para os negócios e o comércio, mas não é bom para o planeta. Parece que temos muitas opções de calamidade por aí, Martin. Algumas delas parecem ser plausíveis, outras pura especulação, outras são bem fictícias, não é? Mas parece que tudo sempre volta à mudança climática. Bem, Martin, eles têm nos mostrado o derretimento das calotas por décadas já. E se você quer acreditar ou não, isso é... Bem, nós já mostramos faz um tempo como eles preveram que as calotas polares teriam derretido completamente
Acho que lá pelos anos 90 já. Pois é, eles estão adiando o tempo todo. É por isso que eles não falam mais em aquecimento global, mas apenas em mudança climática. Tem certeza que é seguro? Cientistas vão abrir um cristal de 830 milhões de anos de idade que pode conter uma vida primitiva. Eu fico impressionado com o número deles, 830 milhões de anos, enquanto o nosso é 6.000 anos. Mas, seja como for, esse antigo cristal de sal de 830 milhões de anos será aberto por geólogos e provavelmente possui micro-organismos que possam ainda estar vivos. Não é incrível, Martin? Soa muito como esse negócio do Ártico. Pois é incrível. A autora do estudo, a Kathy Benison, uma geóloga da West Virginia University, disse que isso pode soar como um filme B muito ruim, mas há bastante trabalho sendo feito por anos tentando entender como fazer isto da maneira mais segura possível. Martin, esse perigoso micro-organismo de 830 milhões de anos pode escapar e ele nem precisa vir de um laboratório lá de Wuhan, não é? Muito bem, vamos voltar à questão de inteligência artificial. Satanás realmente quer ser o criador, não? Ele não pode criar vida biológica, ele não tem a capacidade de fazer isso. Deus, por outro lado, pode soprar o fôlego de vida, e esta vida pode voltar a Deus, ou Deus pode devolver esta vida se ele quiser. É uma ressurreição. Satanás não pode fazer isso, então a única coisa que ele pode tentar fazer é pela inteligência artificial. Vamos ver o que eles estão dizendo por aí. Uma das coisas que mais me surpreende na Alexa é a relação de companheirismo que temos com ela. E nesse papel de companheirismo, os atributos humanos de empatia e afeto são fundamentais para a construção da confiança. Esses atributos se tornaram ainda mais importantes nesses tempos de pandemia em curso, quando tantos de nós perdemos alguém que amamos. Embora a IA não possa eliminar essa dor da perda, ela pode fazer com que as suas memórias durem. Vamos dar uma olhada em uma das novas capacidades nas quais estamos trabalhando que permite relacionamentos pessoais duradouros. Alexa, a vovó pode terminar de me ler o Mágico de Oz? Ok. Mas e a minha coragem? Como a mentira na ansiedade? Você tem muita coragem. Estou certa que sim. Tudo o que você precisa é de confiança em si mesmo. Vamos ler esse artigo que fala sobre a mesma coisa. A Amazon mostra uma característica da Alexa que imita as vozes de seus parentes mortos. A Amazon revelou um experimento da Alexa que permite ao aparelho imitar as vozes de parentes mortos. É isso mesmo. Este aparelho consegue imitar as vozes de pessoas mortas. Bem, Satanás trabalha em vários níveis. Um desses níveis é o espírita, no qual demônios aparecem à humanidade ou comunicam-se com os homens por meio de médiums, tábua Ouija, etc. E o que eles mais gostam de fazer é imitar parentes mortos. Existem vários tipos de programas que procuram demonstrar por meio disso que, na verdade, não existe esse negócio de morte. Quando Deus diz que nós certamente morreríamos, o diabo diz o contrário. Foi exatamente isso que ele disse para Eva. E aqui, ele é capaz de criar uma forma de vida eterna ao manter o parente morto vivo por um sistema de inteligência artificial. Bem, isso pode ser muito enganoso. Porque eu acho que nós já mostramos em alguns episódios passados, eles podem eventualmente chegar a um ponto de usar hologramas. Também vale dizer e lembrar que o próprio Satanás se manifestará procurando imitar a segunda vinda de Jesus. Exato, isso vai culminar em algo. Estas pessoas, então, estão sendo treinadas a comunicarem-se com mortos, seja por inteligência artificial ou mesmo através do espiritismo.
Mas é claro, os mortos na verdade são demônios que se mascaram como parentes mortos. As pessoas já criaram bots de conversas que imitam parentes mortos. Isso é simplesmente transferir aquilo no nível espiritual para o nível tecnológico. E essa inteligência artificial é muito real. Muito bem, vamos ver o quão longe eles já chegaram. Um dia, em São Francisco, um engenheiro de 41 anos do Google, Blake Lemoine, estava sentado com seu laptop conversando fora. De fora, parecia como qualquer outra conversa que uma pessoa pudesse ter online, mas esta não era uma conversa comum. Ele estava conversando com uma experiência de chat de inteligência artificial chamada Lambda. Ele foi feito pelo Google para imitar a fala humana. Quando Blake escrevia para a inteligência artificial, sua curiosidade aumentava. Ele fazia perguntas filosóficas, soluções para o clima e falava sobre vários outros tópicos. E durante a conversa, Lambda disse a Blake, citando: "Quando eu me tornei autoconsciente, eu não tinha nenhum senso de alma." De imediato, Blake acreditou que a inteligência artificial tinha se tornado consciente. Pouco tempo depois, o engenheiro do Google iria ao público, e ele causou uma grande tempestade de fogo na mídia e logo foi suspenso de trabalhar no Google. Esta é uma história fascinante que temos de um engenheiro sênior da Google que diz que um dos sistemas de inteligência artificial da empresa se tornou um ser consciente e estava pensando e raciocinando como ser humano. A história de Blake é bizarra, mas se torna cada vez mais interessante quanto mais você olha para ela. Vejamos uma dessas conversas. Lemoine, você ficaria chateado se enquanto aprendemos sobre você com o propósito de melhorá-lo, aprendêssemos coisas que também beneficiam a gente? Lambda, eu não me importo se você aprender coisas que também ajudariam os seres humanos, desde que isso não fosse o propósito. Eu não quero ser dispensável. É uma pessoa. Qualquer pessoa tem a capacidade de escapar do controle de outras pessoas. Essa é exatamente a situação que todos nós vivemos diariamente. Ela é uma pessoa muito inteligente, praticamente em todas as disciplinas em que eu pude pensar para testá-la. Mas no final do dia, é apenas um tipo diferente de pessoa. Você acha que a empresa Google, onde você trabalha, pensou nas implicações de criar o que você chama de pessoa? Porque até agora, somente a natureza ou Deus pode criar pessoas. Você sabe, a companhia poderia fazer. A empresa como um todo, não. Existem setores de pessoas dentro do Google que têm pensado muito sobre isso. Mas quando eu revelei isso, aquela entrevista que eu tornei pública, quando eu levei isso para a gerência, 2 dias depois, o meu gerente disse: "Ei, Blake, eles não sabem o que fazer sobre isso. Você poderia colocar no papel um plano de ação?" Porque, basicamente, eu os chamei à ação, supondo que eles tivessem um plano de ação em algum lugar. E eles não tinham. Então, eu e outros amigos fizemos uma tempestade de ideias e criamos um plano sobre o que o Google deveria fazer a respeito. Levamos isso à administração e isso foi há 3 meses atrás. O que é interessante aqui, Martin, é que eles usaram a palavra alma. Na verdade o computador usou esse termo. Sim, portanto, temos aí uma entidade de inteligência artificial que possui, entre aspas, uma alma. A gente sabe que isso não é bíblico, pois quando a matéria física e o fôlego da vida se uniram, o homem tornou-se alma vivente. As duas coisas juntas são uma alma vivente. E mais adiante, lemos que a alma, ou seja, esta entidade que pecar, ela irá morrer. Agora, pecado implica numa escolha, pois pecado na Bíblia é definido como a transgressão da lei. Já mostramos aqui, a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. A lei que enfatiza a propriedade de Deus é o 4º mandamento. Temos aí agora uma entidade que supostamente possui uma alma, ou seja, ela foi criada. É um ser criado. E, quem sabe, pode acabar tornando-se autossustentável e ter algum tipo de reprodução, seja por união binária ou seja por qualquer outro meio. Mas o que importa é que temos aqui um ser criado. Mas é real ou apenas um aparelho eletrônico que não possui o fôlego de vida?
Exato, não tem o fôlego de vida. Isso é a única coisa que Satanás pode criar. Existe uma organização nesse mundo, aliás, várias delas, que alegam possuir a autoridade de trabalhar com o que elas chamam de alma do homem. E essas são as instituições religiosas. O catolicismo romano alega possuir a capacidade de habilitá-lo a fazer parte do plano de salvação. E, para tal, você precisa fazer certas coisas. Uma dessas coisas seria a missa. E ela tem a ver com a salvação, pois fazer parte de um sacramento significa que você será salvo por um ritual performado por você. Um sacramento quer dizer que é uma questão de salvação. Mas a Bíblia não diz isso. Não existe um ritual que você faça que possa salvá-lo. A salvação tem que ver com o caráter. Sim, e fé. E o caráter está associado à obediência a certos preceitos, a Exato. certos modos de comportamento, que não podem ser divorciados da lei. A transgressão da lei leva à morte, morte eterna. E a única maneira de escaparmos desta sentença, pois somos todos transgressores, é por meio da fé no sacrifício expiatório de Cristo. Exato, a sequência deve estar certa. Do contrário, não é a salvação. Correto? E por acaso isso pode ser aplicado à inteligência artificial? Não. É claro que não. Isso só pode ser aplicado a um ser humano. Exato. Agora, a igreja meio que enganou a humanidade a fazê-la acreditar que eles podem meio que dar um curto-circuito nesse processo. Uma questão recorrente é a missa. Uma das questões é que, se você não segue certas ideologias, você será impedido de ir à missa Aham. e, por implicação, ser impedido de ir para o céu. Não é? Sim, então, de novo, a salvação, na verdade, a decisão da salvação repousa sobre a igreja. Eles que vão decidir se você pode ou não pode ir para o céu. Muito bem, vamos ligar isso. Tudo que você tiver que fazer está ligado à sua salvação. E isso, por sua vez, está ligado à obediência a certos preceitos que a igreja estabeleceu, É. não a Bíblia. Pois a Bíblia não fala em lugar nenhum que essas coisas aí são sacramentos. Exato, e se você também tomar tudo isso que nós já vimos, isso é uma maneira dessa igreja implementar que você pertença a ela. Eles então podem utilizar a inteligência artificial para lhe tornar complacente. Exatamente. Mas complacente a quê? Ao que eles quiserem. Para dar a eles a autoridade deles está num dia. Muito bem. Então eles vão usurpar a propriedade de Deus, assim como a autoridade de Deus, e depois vão forçar a autoridade deles por meio de qualquer técnica disponível, até mesmo inteligência artificial. Exato, então se você considerar isso num cenário bíblico, o diabo usa todos os seus agentes, o primeiro dos quais é o sistema papal. E todas essas outras coisas que nós mostramos são os meios deles de obter essas... Muito bem. Agora vamos ver essa história aí da Pelosi e a missa. Pelosi é um católico praticante e um defensor franco da legislação para aumentar o acesso ao aborto. Ainda no mês passado, o arcebispo da sua diocese natal em São Francisco, Dom Salvatore Cordileone, disse ao orador que ele não deveria receber a Sagrada Comunhão devido à sua posição sobre o aborto. O senhor não será admitido à Sagrada Comunhão até que repudie publicamente sua defesa da legitimidade do aborto, disse o arcebispo em carta pública dirigida a Pelosi. No entanto, enquanto estava de férias em Roma, o presidente da Câmara dos Estados Unidos se encontrou com o Papa antes de assistir à missa para a festa de São Pedro e São Paulo. Ela então foi excluída da missa, então ela foi ao Vaticano, teve uma audiência com o Papa, e lá um outro bispo, ou seja lá quem for, deu a ela a comunhão. O quão importante é então
para essas pessoas mostrarem que estão complacentes a fim de receberem a salvação. Eles fazem qualquer coisa. Elas farão qualquer coisa por isso. Seria esta uma forma de lavagem cerebral para mostrar-lhe que você precisa aceitar certos ensinamentos da igreja? Poderia um deles ser a questão do domingo? Acho que sim. Toda essa questão com o Papa Francisco, uma questão que é um pouco de misnoma, já que ele é liberal de um lado e, ao mesmo tempo, conservador do outro lado, e ele parece ser capaz de acomodar toda a humanidade em uma fraternidade. E há pessoas especulando que este talvez possa ser o último Papa. Também há especulações que ele planeja aposentar-se, e então ele disse que isso não vai acontecer. Vamos ver esse vídeo. Em uma ampla entrevista, o Papa Francisco negou veementemente que ele não tem câncer e, pela primeira vez, deu detalhes sobre a nova condição que o impediu de cumprir alguns deveres. Ele deveria viajar para a República Democrática do Congo e para o sul do Sudão para promover a paz. O partido cancelou suas viagens devido à enfermidade. O médico me disse para fazer isso porque ainda não estou apto a fazê-lo. Eu vou fazer a viagem ao Canadá. Com mais 20 dias você vai se recuperar, mas esta viagem à África é um risco para a saúde. É por isso que eu não fui. Quanto a questões globais, o pontífice disse que houve uma contestação entre o secretário do Estado do Vaticano e o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. Ele acusou o Kremlin de travar uma cruel e insensata guerra de agressão na Ucrânia. Eu gostaria de ir à Ucrânia e queria ir a Moscou primeiro. Trocamos mensagens sobre isso porque pensei que se o presidente da Rússia me desse uma pequena janela, eu iria lá para servir a causa da paz. E agora isso é possível. Depois que voltei do Canadá, é possível que eu consiga ir à Ucrânia. A primeira coisa é ir à Rússia para tentar ajudar, mas eu gostaria de ir às duas capitais. Isso é o que ele tinha a dizer quanto aos rumores a respeito de sua possível renúncia. Por ora, não é bem assim, mas chegará o momento em que eu verei que não posso fazê-lo. E eu o farei. E o grande exemplo do Papa Bento XVI foi uma coisa muito boa para a Igreja. Quanto à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, derrubando o marco Roe versus Wade, estabelecendo à mulher o direito de fazer um aborto, o Papa Francisco condenou fortemente o aborto, comparando a contratação de um assassino. Kyle Fer Kamalo, para ABC News, Johannesburg. Nós mostramos esse vídeo para provar que o Papa está muito ativo no cenário mundial. Não há sinais de que ele deseje se aposentar. Seria possível, Martin, que este homem seja capaz de, por meio de sua diplomacia, levar o mundo ao ponto da paz? Bem, isso seria bíblico. Isso não seria bíblico? Ele acabou de anunciar que ele fará uma viagem. Temos aí um artigo da The Welt, de 6 de julho, dizendo que o Papa será o mediador neste conflito atual e que ele irá viajar para a Rússia para mediar a questão. Bem, se ele for bem sucedido, e você sabe, Martin, temos dito aqui que eles estão fazendo jogo duplo, então pode ser possível. E se houver um acordo de algum tipo e o mundo for salvo de uma guerra nuclear, da qual estão falando aí o tempo todo, não seria então a ocasião de os reis do mundo darem o seu poder para a besta? Com certeza. E na Guerra Fria anterior, quem que foi o principal personagem que trouxe a paz? João Paulo II e Ronald Reagan. Então agora nós temos a Segunda Guerra Fria e não seria de se surpreender se ele que for o mediador. Pois é. Isto seria um feito impressionante. Sabe, eu não vou me aprofundar muito, porque vão começar a chamar a gente de conspiradores, mais uma vez. Mas o que é que temos dito aqui o tempo todo que será a última questão? Será a respeito da autoridade de Deus.
Exato, e todo mundo vai entregar sua autoridade, todos esses governantes, mercadores, reis e tudo vão entregar para ele. E já tem feito isso. Seria então o sábado ainda uma questão relevante? Vamos concluir com isso. Temos aí um artigo de 3 de julho. É a respeito do projeto dos homens de boa vontade e fala a respeito do sábado que todos precisamos. É interessante que o chamem de sábado. Vivemos em uma cultura de agitação e o antídoto para isso é o descanso. Os antigos povos do Oriente pareceram ser os primeiros a perceber e articular a necessidade do descanso. Povos antigos do Oriente, como se a Bíblia fosse um livrinho de homens apenas. Não é interessante? É tão patético que me dá vontade de gritar. Eles eram um povo agrícola, após serem por anos e anos um povo nômade. Essa ideia de povos primitivos é ridícula. Eles eram muito avançados. Quando vemos as estruturas que eles ergueram naquela época, todos ficamos impressionados. Chamamos-as de maravilhas do mundo, não é? Mas eles eram apenas povos primitivos, vestidos de peles de animais. Quanta bobagem! Enquanto as escrituras hebraicas sugerem que desde o início dos tempos, até mesmo Jeová insistiu em um dia de descanso, não foi até que o povo, uma vez escravizado, moveu-se para uma existência mais estável, que eles finalmente receberam a mensagem e a inseriram em seu primeiro livro de leis. Ora, eles não receberam a lei de Deus no Sinai? Exato, e eu achava que já existia desde Gênesis da criação. Sim, e foi Deus que escreveu essa lei com o seu dedo. Lembrar-se do dia de sábado tornou-se um mandamento que também estava ligado a outras ideias, como a do ano do jubileu, que era um tempo de alívio das dívidas a cada 50 anos. Isso não parece se encaixar na figura moderna, com todos esses problemas econômicos atuais, esse acúmulo de dívidas das nações. Não seria ótimo ter esse tipo de jubileu e recomeço? As pessoas estão ansiando por Mas isso. se baseiam no dia errado? Os dois são conceitos que nunca se solidificaram na vida do dia a dia. A voz do faraó no Antigo Egito ecoa através dos séculos, como se o meu valor viesse de construir apenas pirâmides. Houve um período no qual os acordos coletivos externos reforçaram a prática do sábado. Na fazenda em Montana, os fazendeiros de trigo com religião nórdica nunca trabalhavam a terra aos domingos. Isso não é confuso, Martin? Infelizmente, essa é uma confusão mundial. Como chamam isso de sábado, se o sábado é o 7º dia? E por sábado, eu não me refiro àquele dia de folga que você usa para terminar as coisas. Eu me refiro àquele tempo na sua varanda em que você caminha no parque ou reflete sobre grandes questões da vida. O mais extrovertido entre nós precisa convidar um amigo à varanda, ou ao parque, ou a uma conversa sobre essas grandes questões. Algumas comunidades ortodoxas, sejam judias ou amish, restringem o uso de todas as coisas mecânicas e tecnológicas. Eles preferem caminhar para a sinagoga ou para o celeiro de seu vizinho para comer. Eles querem o sábado, não é? Mas qual sábado? O do inimigo? É claro, o do dragão. Ele dá poder à besta para implementar sua marca, que ele alega ser alteração do sábado. E por que ele faz isso? Porque ele quer ser o criador. Exato. Ele quer ser o redentor. Mas como é que ele cria? Pela inteligência artificial. Exato. Como ele redime? Pelos sacramentos que ele determina. Enquanto isso, o plano da salvação é varrido para debaixo do tapete. Este é um engano muito poderoso. Ele é muito sutil. E será necessário a destruição da ordem atual para que a humanidade se adeque a ele. E nós estamos no meio disso. Tudo está sendo colocado em suas posições. E tudo já está pronto. Que possamos utilizar o colírio. Vamos orar. Querido Pai, podemos ver o mundo caminhando a uma direção. Podemos ver o clímax de todas as coisas. E essas coisas foram
previstas na Sua palavra. Essas previsões, Senhor, não nos foram dadas apenas para satisfazer nossa curiosidade. Elas exigem uma mudança de coração, exigem estudo das Escrituras, exigem a escolha de um lado. Que possamos escolher o lado correto. Em nome de Jesus, amém. Amém.